Graça e paz, igreja do Senhor. Quantos estão felizes com o Senhor, diga glória a Deus. Aleluia. O Senhor também está muito feliz porque nós estamos aqui nesse lugar para oferecermos a Ele a nossa adoração. Amém? Nós vamos estar aqui compartilhando uma palavra que está lá no livro de Ruth, no capítulo de número 1. Nós vamos estar lendo do versículo 1 em diante. Ruth, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o de sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Mahlon e Quilion. Essa família era de Eufrata, um povoado que ficava perto de Belém, de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra era Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Mahlon e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, nessa noite, Pai, ouvir Tua palavra, Deus, e queremos, Senhor, que ela ministre ao nosso coração, Deus. Que ela venha, Senhor, trazer para nós, Senhor, renovo, esperança, força, Senhor, perseverança, determinação. Aquilo, Senhor, que nós estejamos necessitando nessa noite, que a Tua palavra ela venha de encontro à nossa necessidade, que ela venha gerar em nós vida e vida com abundância, como a Tua palavra diz, meu Pai amado, que essa é a vida que Tu tens para cada um de nós. Nós repreendemos, Senhor, toda distração, Senhor, tudo aquilo que possa nos impedir de ouvirmos a Tua palavra e de recebermos aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O tema aqui da nossa mensagem é: a crise não pode impedir a minha bênção. Diga aí bem alto, diga: a crise não pode impedir a minha bênção. Louvado seja Deus. Amém? Quantos creem assim? Dê um aplauso aí bem grande ao nosso Deus, porque o nosso Deus é esse Deus que opera em meio às crises. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A crise não pode impedir a minha bênção, a crise não pode impedir a sua bênção. É a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Costuma-se falar muito sobre Ruth, a história de Ruth, o legado de Ruth, o que Ruth representa na vida de Noemi. Mas nessa noite nós vamos estar falando de Noemi. Noemi, que era a sogra de Ruth. Noemi, que tinha um esposo que se chamava Elimeleque, que habitava ali na terra de Judá. E a gente se depara aqui com a história desse casal, aonde eles estavam passando por uma situação semelhante à que nós vivemos nos dias de hoje, aonde o país deles estava passando por crise. Assim como nós ouvimos falar sempre que os países, as nações estão passando por crise. Então essa é uma linguagem que não é de hoje, é uma linguagem que já é antiga, uma linguagem que já se fala há muito tempo. Não, as crises, elas não surgiram agora, mas elas já existem desde que a Bíblia foi escrita, amém? Sempre se fala de crise. E o texto diz que essa família, eles estavam passando por uma crise de fome. Havia fome naquela cidade, naquele país. Então eles decidiram sair daquela cidade na qual eles estavam morando para ir para um outro país, aonde provavelmente naquele país a situação estava mais favorável do que naquele em qual eles estavam morando. E a gente vê aqui que
Elimeleque, ele toma essa decisão e aparentemente para ele essa seria a solução que ele encontrou naquele momento. E Noemi, sua esposa, obediente, também com certeza ela não teve dúvida de que essa seria a melhor opção a ser seguida naquele momento, para fugir daquela fome que estava acontecendo. Quando muitas vezes eu e você também nós nos deparamos tomando decisões assim, onde nós achamos que fugir da situação, onde nós achamos que sair da cena vai ser a solução. E muitas vezes não é essa a saída para a minha vida e para a sua vida. Muitas vezes nós temos que permanecer ali naquela cena e nós temos que buscar o nosso Deus e o Senhor vai nos dar vitória naquele lugar, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a gente se depara aqui na história de Noemi, a gente vê que Noemi era uma mulher que ela saiu com expectativas, ela saiu com esperança, ela saiu com sonhos, ela saiu daquela cidade na esperança de que o lugar para onde ela ia com seus filhos, com seu esposo, era um lugar aonde ela ia ser bem-sucedida, aonde ela ia ter paz, aonde ela ia ter fartura, aonde ela ia viver uma vida em abundância, aonde ela estivesse com a sua família, amém? Mas a gente se depara com a cena em que não foi isso que aconteceu na história de Noemi. Noemi, ela foi uma mulher que ela suportou a fome, ela foi uma mulher que ela suportou a angústia, ela foi uma mulher que ela suportou a tristeza, ela foi uma mulher que ela teve dores de amargura de alma, mas ela superou essas crises as quais ela estava passando no Senhor, amém? E muitas vezes é isso que está acontecendo na minha vida e na sua vida. Passando por situações de crises, de amargura, de tristeza, mas na presença de Deus o Senhor nos fortalece e nos dá vitória, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. O texto fala que eles foram para a cidade de Moabe, e quando eles chegam em Moabe, o esposo de Noemi, depois de algum tempo, faleceu. E Noemi, ela fica ali então sem o esposo, ela se torna uma mulher viúva com 2 filhos. E Noemi, ela vai chorar ali o luto da perda do esposo. Ela vai sofrer mais aquela dor de ter perdido o esposo. Já não bastava a fome que ela havia enfrentado na terra de Judá. Agora ela tinha que suportar a perda do esposo na terra de Moabe, ali onde ela tinha se mudado para viver uma vida de abundância. E Noemi continua perseverando, o tempo passa e a gente vê que Noemi, ela é fortalecida e ela se renova no Senhor e ela vence essa situação e ela segue a sua vida. Ela persevera, ela continua. Então assim tem que ser na minha vida e na sua vida. As situações difíceis que eu e você enfrentamos, elas não devem nos paralisar, mas elas devem nos fortalecer para que nós venhamos permanecer avançando naquilo que nós desejamos para nossas vidas. As situações que passamos no nosso dia a dia, a dificuldade, as decepções, as amarguras, tristeza, desespero, desânimo, fadiga, cansaço, medo, todo tipo e qualquer ação do inimigo que se levanta contra a minha vida e contra a sua vida, nós como filhos de Deus, como pessoas que conhecem a palavra de Deus, nós temos que nos levantar no Senhor e nos fortalecer em Deus para vencermos essa situação no nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, ela passou por essa perda do esposo, mas ela permaneceu, ela prosseguiu. Mas a palavra diz que após os filhos terem casado, após os filhos terem ali arrumado suas esposas, não se passaram mais que uns 10 anos e morreram. A história não relata como que eles morreram, mas a palavra, ela diz que aquela região na qual eles foram habitar, a terra de Moabe, era uma região onde havia guerra. Então não se sabe, né, como que eles morreram, mas eles morreram. E aí Noemi, ela já tinha passado pela perda do esposo, agora ela estava enfrentando mais um luto. Os 2 filhos tinham morrido. Noemi novamente estava na mesma situação que ela tinha passado antes.
E aí você diz, mas o que isso tem a ver com a crise que não pode impedir a minha bênção? Noemi, ela era descendente do povo de Israel. Noemi, ela tinha promessas de Deus na sua vida. Quantos aqui tem promessas de Deus na sua vida? Diga glória a Deus, diga aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher, ela era uma mulher que ela tinha promessas de Deus em sua vida. Ela era uma mulher que ela tinha uma aliança com Deus, assim como eu e você, nós temos uma aliança com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ela tinha uma aliança com Deus e ela perdeu. Ela perdeu o esposo, ela perdeu o filho, ela saiu ali da sua cidade, foi para uma terra onde ela era uma estrangeira. Mas Deus permanecia no controle da vida de Noemi. E eu não sei o que você está passando, eu não sei por que você está fazendo passos de fé, não sei se você veio aqui nessa noite em busca de uma bênção, de um milagre, de uma resposta, de algo da parte de Deus, ou se você simplesmente veio aqui para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, agradecer ao Senhor pela sua vida, por os feitos que Ele tem feito na sua vida. Mas eu quero te dizer que independente daquilo que você esteja passando, o Senhor, Ele está no controle da tua vida. E essa situação que você está vivendo, Ele já lhe deu vitória pelo poder que há no nome de Jesus, louvado seja Deus. O Senhor, Ele não vai nos dá a vitória, Ele já nos deu a vitória. A palavra dele diz que quando Jesus se entregou naquela cruz, Ele nos deu todas as bênçãos que eu e você precisamos aqui nessa terra. Quando Ele disse, Pai, está consumado, naquele ato dele ali de se entregar, foi para que eu e você tivéssemos vitória em todas as áreas das nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. As vitórias, elas vão se materializar à medida que eu e você perseverarmos na presença de Deus, à medida que eu e você, nós prosseguimos em estarmos na presença de Deus. As bênçãos do Senhor, elas vão se materializando na nossa vida, elas vão se manifestando a ponto de nós vermos com os nossos olhos, a ponto de nós tocarmos com as nossas mãos, a ponto de nós falarmos com os nossos lábios. O Senhor fez isso na minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Basta que eu e você venhamos perseverar na nossa caminhada com Deus, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que os buscam, louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. E Noemi, após ter passado por essas percas, ela persevera e ela ouve uma notícia. Ela então ouviu uma notícia. A notícia que Noemi ouve é de que o Senhor havia visitado o seu povo naquela cidade a qual ela havia saído de lá. O Senhor havia visitado o seu povo, o Senhor havia abençoado aquele povo, fazendo com que eles prosperassem nas suas colheitas, com que eles fossem abençoados e aquela crise que eles estavam passando fosse eliminada de suas vidas. E é assim que o Senhor faz na minha vida e na sua vida. As situações, elas passam, elas não permanecem. As dificuldades passam, elas não ficam. As frustrações, as angústias, o desespero, o medo, a ansiedade, o pânico, tudo isso passa, porque nada disso é de Deus. E o que não é de Deus não deve estar na minha vida nem na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. O que tem que estar na minha vida e na sua vida é aquilo que o Senhor tem para mim e para você. E a palavra do Senhor diz que as coisas do Senhor para a minha vida e para a sua vida, elas são boas, elas são perfeitas e elas são agradáveis. Então essas coisas que não vêm de Deus, elas passam, elas caem por terra pelo poder que há no nome de Jesus, louvado seja Deus, aleluias. E Noemi então agora ela fica sabendo dessa notícia e ela decide então que ela vai voltar para a sua terra. Ela decide então que naquele país, o qual ela foi ali cheia de esperança, onde ela foi ali cheia de expectativas, não era mais o lugar no qual ela deveria permanecer.
ela decide então que ela vai sair e ela vai voltar ao lugar de onde ela havia saído em busca de vida melhor. Então, muitas vezes é preciso que eu e você, nós venhamos refletir nas nossas decisões e voltar atrás muitas vezes, para que nós possamos receber de Deus aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz que Noemi, ela sai com as suas noras. A gente não leu, mas o texto relata que Noemi, ela decide dispensar suas noras, mas uma das noras decide prosseguir com Noemi, decide voltar com Noemi, ir com Noemi para aquela cidade, na qual Noemi estava retornando em busca de dias melhores. Porque agora ela era uma mulher desamparada, agora ela era uma mulher amargurada, agora ela era uma mulher que não tinha mais expectativas. Aqui no versículo de número 20 do capítulo de número 1 de Ruth, aonde nós lemos, a palavra do Senhor vai dizer que, diz assim: porém ela respondia: não me chame de Noemi a feliz, chame-me de Mara, a amargurada, porque o Todo-Poderoso me deu muitas amarguras. Então Noemi, ela era essa mulher que ela estava assim, após ela ter perdido o esposo, perdeu os filhos, e ela não tinha mais ninguém para estar ali, sendo aquele que pudesse amparar. É como se ela fosse uma mulher e ela não tivesse ninguém para estar cuidando dela. Ela se sente essa mulher amargurada, essa mulher desesperada, essa mulher triste, abatida, porque o Senhor havia tirado dela aquilo que ela achava que era a sua âncora, que era a sua segurança, que era aquilo que poderia trazer para ela uma firmeza. E Noemi, ela chega na cidade dela, natal, e as mulheres falam para ela, é Noemi a feliz, que é o significado do nome de Noemi. E aí ela diz: não, eu não sou a feliz. Quando eu saí dessa terra, no versículo de número 21, Noemi vai dizer: quando eu saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Porque me chamam de feliz, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tantas aflições. Então veja que Noemi, ela estava ainda vivendo essa situação de tristeza pela qual ela havia passado. Mesmo ela sabendo que Deus tinha para ela algo melhor, que Deus tinha para ela algo novo, mesmo ela sabendo que ela voltando para ajudar, havia uma esperança de uma mudança de vida, Noemi ainda se sentia essa mulher amargurada, essa mulher triste, essa mulher abatida, porque ela achava que o Senhor havia afligido ela. E muitas vezes é esse o pensamento que passa na minha mente e na sua mente, de que as nossas bênçãos, elas não se aconteceram ainda, não se materializaram ainda, porque o nosso Deus, Ele não está atento às nossas orações, porque o nosso Deus não está dando valor àquilo que nós falamos, àquilo que nós apresentamos diante dEle, que as coisas acontecem de ruim porque Deus permitiu, porque Ele foi mal, porque que Ele fez assim, por que que Ele permitiu que isso acontecesse comigo? E essa era a indagação de Noemi, muitas vezes, né? Por que que Deus levou o meu esposo, se eu saí daquela terra com esperança, com expectativas? Por que que Deus permitiu que meus 2 filhos morressem, se era neles que eu poderia ainda ter uma esperança de dias melhores, mas até meus 2 filhos, o Senhor permitiu que eles partissem também? Eu não sei se você tem tido esse tipo de pensamento, se você tem perguntado para o Senhor essas perguntas, o porquê, Senhor.
dessa situação. O porquê, Senhor, de uma resposta não acontecer. O porquê, Senhor, de eu estar passando por isso. O porquê, Senhor, de ser comigo. O porquê de não ser com outra pessoa. O porquê, Senhor, se eu que permaneço na Tua presença, se eu que tenho uma aliança contigo, se eu que sou temente a Ti, se eu, Senhor, que sou ofertante, que sou dizimista, que sou pastor, que sou líder de célula, que sou servo, que sou obediente, que sou temente, por quê? O Senhor não quer saber dos nossos porquês. O Senhor, Ele quer que eu e você venhamos crer que Ele está no controle da situação e Ele vai resolver no tempo que Ele determinar. Louvado seja Deus, amém? Não temos que perguntar por quê, porque Jó, quando foi perguntar o porquê, o Senhor quis uma explicação de Jó, não foi? O Senhor quis saber. Por quê? Onde era que você estava quando eu formei isso, quando eu formei aquilo, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Então não vamos apresentar diante do Senhor os nossos porquês, mas vamos perseverar na presença do Senhor, buscando Ele de todo o nosso coração, crendo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida uma resposta, que Ele é a solução, que é Ele que faz, que é Ele que permite, que é Ele que traz a existência, que é Ele que chama. A palavra dele fala que Ele chama a existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Deus, é esse Deus que traz a existência, que chama, que dá nome, que Ele diz, essa bênção é para Maria, essa bênção é para o José, essa bênção é para o fulano. Eu e você, muitas vezes, nós nem imaginamos, como diz aquele louvor, o que Deus irá fazer na minha vida e na sua vida. São coisas grandes e firmes que eu e você não podemos contemplar através dos nossos olhos, nem os nossos pensamentos podem alcançar, e nem tampouco chegou ao coração do homem, diz a palavra do Senhor, aleluias. Mas isso é fé, isso é fé. Não é eu olhar e ver e já está lá, não. É fé, eu creio. Eu sinto aqui no meu coração e eu tomo posse e eu declaro e eu não aceito outra resposta, porque é o que a palavra me garante, que são bênçãos sem medidas que o Senhor tem para a minha vida. Não são poucas, não, é sem medida. Então não aceite menos que isso. Não aceite andar angustiado, não aceite andar oprimido, não aceite andar desesperado, cabisbaixo, triste, achando que você não tem valor, achando que você está passando por uma crise e que a solução para essa crise não vai chegar. Ela já chegou no nome de Jesus, louvado seja Deus. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Noemi estava assim, amargurada. Não conseguia ver, ela recebeu uma boa notícia. O Senhor visitou a terra de Judá, lá em Belém. O Senhor visitou aquele país ali de Israel. O Senhor trouxe bênção para aquela nação. Mas Noemi volta para lá amargurada, triste. Como você entra nesse lugar? Triste. Abatido, ansioso, desesperado. Entre neste lugar crendo que aqui está o Todo-Poderoso e que Ele é fiel e justo para fazer na sua vida infinitamente mais do que tudo que você pensa ou imagina. Louvado seja Deus. Mas não entre nesse lugar achando que você vai sair da mesma forma que você entrou. Não, você não sai. O Senhor, Ele te renova. O Senhor, Ele te fortalece. Enquanto você está aqui louvando e adorando ao Senhor, Ele está renovando as tuas forças. Ele está fazendo algo novo na tua vida. E Ele está fazendo com que aquilo que você almeja dEle chegue até você. Louvado seja Deus. Ela voltou. E ela diz, não me chamem de feliz, me chame de amargurada. Aquela que não tem nenhum valor.
Mas não era isso que o Senhor tinha para aquela mulher. A palavra do Senhor continua falando aqui no livro de Ruth, que Noemi, ela, através de sua nora, no ato dela voltar para aquela terra na qual ela havia saído, e ela retornou lá com todos esses pensamentos, com todas essas angústias, com todas essas amarguras. Ela voltou naquela cidade, mas Deus tinha uma promessa na vida de Noemi. Deus tinha um plano na vida de Noemi. A crise de Noemi, a crise ali pela perda do marido, a crise por ter passado pela fome, a crise por ter saído da sua terra, a crise por ter perdido seus filhos, tudo que ela estava vivendo não se comparava a tudo que o Senhor tinha para a vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, isso é maravilhoso, porque através da vida ali, daquela mulher chamada Noemi, que através de Ruth, a aliança do Senhor se cumpriu na minha vida e na sua vida através do menino Jesus. Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus, isso é algo maravilhoso, isso é algo tremendo. Aquela mulher, ela nem imaginava que através da sua descendência, o Messias ia ser levantado para ser o libertador de toda a nação ali de Israel e todos os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Porque foi atrás da geração de Noemi, através da geração de Noemi. A palavra do Senhor diz que ali através de Obed, e de Obed ali nasceu, esqueci agora, fugiu do meu nome. Nasceu ali o bisavô de Davi. E ali nasceu a descendência de Jesus Cristo. A raiz de Davi se perpetuou na minha vida e na sua vida. E o Senhor naquela terra, Ele abençoou grandemente Noemi. Assim como Ele vai me abençoar, Ele abençoar nesse ano de 2023. Diga glória a Deus. Aleluias. A palavra do Senhor diz que o Senhor restituiu ela através da vida de Ruth. Ruth casou com Boaz, Boaz deu um filho a Ruth, e esse filho foi uma bênção na vida daquela mulher. Quando a criança nasceu, as mulheres disseram: esse aí vai ser famoso, esse aí vai ser o seu consolador, porque ela era uma mulher triste, ela era uma mulher amargurada. Mas ela ganhou um neto, e o neto veio para restituir na vida dela aquilo que o inimigo tinha tirado. Louvado seja Deus. E nesse ano de 2023, o lema é restituição. E é isso que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida nesse ano de 2023. É restituição da parte de Deus. Aquilo que o inimigo tirou, aquilo que você perdeu, que talvez você ainda está lamentando, mas pare de lamentar e comece a profetizar. 2023 é o ano da minha restituição. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluias! Porque o Senhor restituiu Noemi. A crise não parou ela. A crise não impediu que a bênção se manifestasse na vida dela. E o caos que o mundo está vivendo não vai impedir que nenhuma das promessas do Senhor se cumpra na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. Mas é necessário que eu e você permanecemos na presença de Deus. Porque muitas vezes nós queremos que as bênçãos se cumpram, mas nós não queremos permanecer na presença de Deus. E achamos que não se cumpriu porque o Senhor falhou. O nosso Deus, Ele não é falho. O nosso Deus, Ele fala na sua palavra: eu zelo para cumprir a minha palavra, diz o Senhor. Mas eu e você precisamos permanecer na presença de Deus. Noemi, ela foi restituída. Noemi, ela recebeu um neto, e esse neto foi bênção na vida dela, restituiu tudo que ela tinha perdido. Ela não teve mais que passar por fome, ela não teve mais que passar por tristeza, ela não teve mais que passar por amargura, ela não teve mais que viver essas coisas. Porque o Senhor concedeu a Noemi, em tempos de crises, vitória. Louvado seja Deus. E é isso que o Senhor vai fazer na sua vida. Em tempos de crise, o Senhor está te dando vitória. Em tempos de lamentação, em tempos em que você está pensando que o Senhor não está te vendo,
Ele está cuidando de você e está te dando vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fique de pé aí no seu lugar. Tome posse desta palavra, creia que assim como aquela mulher que foi amargurada, que foi angustiada, que foi oprimida, que passou por aquela situação, mas o final dela foi feliz. O meu final e o seu final será melhor do que o nosso começo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus e aleluias. Levante suas mãos, comece aí a falar com Deus, comece a apresentar diante do Senhor a sua vida. Eu não sei se você veio nessa noite aqui fazer um passo de fé, se você está fazendo passos de fé, mas já tome posse do seu milagre, já tome posse da sua vitória. Não viva mais achando que o Senhor, Ele não vai fazer porque Ele já fez. Não pense mais que está longe porque está perto. Não pense mais que não é para você porque é para você. Você acreditou, você apresentou e o Senhor, Ele fará em nome de Jesus. Aleluias, louvado seja Deus.